Mas é isso, obrigado por esse tempo aqui e orar por ele antes de começar. Jesus, obrigado pela vida do meu irmão, obrigado por cada um que está aqui. Oro para que o coração dele seja derramado pelo teu Espírito, toda a paz que é necessária para esse tempo, toda a calmaria. E principalmente, Jesus, que a tua presença mude esse lugar e que a gente possa perceber e ver o Senhor através da história que o Senhor revelou para ele. Pontos específicos que tem transformado o próprio coração dele, Jesus, que ele possa trazer isso encarnado e vivo para nós aqui nessa tarde. Eu oro para que o Senhor esteja comigo nesse momento. E eu sei que o Senhor está. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que eu convidei, né? Para as pessoas que vão estar vendo aquele vídeo. E eu não sei quem vai ver também, mas vamos lá. Bom, gente, lá pra frente isso aqui vai fazer sentido, mas eu vou estar caracterizado como um judeu em uma época que vai chegar ainda não existe, tá bom, gente? Mas eu quero apresentar para vocês um plano, né, uma história, na verdade, de um Deus que quer apresentar para vocês olhando para um lado que ele nos vê com identidade. Ele nos enxerga com significado em tudo que nós somos e tudo que nós temos. Desde o começo da história, meio, fim, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu quero apresentar para vocês. E esse plano ele começa lá atrás, quando tudo começou, sem a existência de nada, o Senhor ele vivia em plena comunhão com a Trindade, em plena perfeição. E toda essa história começa quando o Senhor faz toda a criação para que nela habitasse um objetivo final, que a gente vai chegar ainda. Que é a partir dessa criação, criando todo mundo, seja árvores, seja animais, seja tudo que habita nesse lugar, ele também cria Adão e Eva, que seriam a criação, vamos dizer que o ápice da criação dele. Seria aquela criação que iria refletir o caráter de Deus, iria refletir a semelhança do Senhor. Não somente com o objetivo de ser parecido, mas com o objetivo de trazer o que o Senhor é na Trindade, mas trazer o caráter dele para fora, sendo um reflexo dessa perfeição e dessa comunhão perfeita, como se fosse uma expansão dessa família. Então, passando algum tempo, depois de ter criado Adão e Eva, o Senhor ele deu para eles um mandamento que eles viessem a dominar sobre toda a criação e a habitar naquele lugar, serem santos. Porém, com o desejo do homem e da mulher de serem parecidos com Deus, eles respondem à tentação de Satanás e comem a fruta do bem e do mal, querendo com o objetivo de parecer com Deus. Então, passa algum tempo e a gente chega no momento da queda, depois da criação. A queda não simboliza somente o pecado, mas ela simbolizava um momento onde teria uma rachadura entre o relacionamento do homem com Deus. Uma rachadura não somente de distância, mas uma rachadura de morte. Quando o Senhor fala que Adão e Eva iriam morrer, poderia não ser no símbolo físico, mas era nesse momento. Porque nesse momento eles se afastaram do Senhor. Porém, o Senhor fala para eles uma palavra que lá no futuro, através do descendente da mulher, esse descendente viria e pisaria na cabeça do descendente de Satanás. Para que lá no futuro, apontando que esse descendente iria trazer libertação para esse povo. Então, passa algumas gerações e a gente chega no momento onde a humanidade se cansou com tanto pecado, ela se envolveu com tanto pecado, que chegou a tal ponto que ela iria se autodestruir. Então, o Senhor trouxe o juízo dele como um dilúvio, para que viesse a trazer purificação para essa terra, não por conta de morte, não por conta dessas coisas, mas porque o humano iria destruir totalmente a si mesmo em toda a criação. E nesse âmbito, o Senhor encontra Noé e a sua família. E ele usa Noé para trazer de volta essa história de relacionamento. É quando Deus fala para Noé que através dele, se ele fosse fiel e obediente a Deus, algum tempo depois ele seria aquele responsável pela nação santa, que iria encher toda a terra com a imagem e semelhança dele. Então esse tempo passa, o dilúvio passa e Noé, tendo um relacionamento bom com Deus, sendo fiel a Deus, Deus confia para ele que essa promessa continue. Confia para ele que ele permaneça sendo fiel ao Senhor, para que a imagem e semelhança de Deus habite toda a terra. Então, passando algum tempo, infelizmente, Noé ele se perde. Não o próprio Noé, mas os seus descendentes. E a humanidade chega a tal ponto de pecado que a gente chega em um período onde eu posso falar para vocês da construção chamada Torre de Babel, que é um período onde o humano ele não tem o objetivo de se manter próximo de Deus, mas na verdade quer trazer toda a glória para si. Então, construir essa torre, que algumas pessoas relacionam com uma torre como uma adoração, eles têm o objetivo de não se espalhar e de criarem um reino onde eles estariam só naquele lugar, para eles serem conhecidos. Então, isso indo contra totalmente a história de Deus e o objetivo dele de habitar toda a terra, o Senhor confunde a língua dos homens, faz com que eles se separem em pequenos grupos e assim nascem as nações. Onde, algum tempo depois, a gente chega em um período onde eu posso apresentar para vocês um homem chamado Abraão. Abraão era um pagão da Mesopotâmia que foi chamado por Deus para abandonar tudo que ele tinha. Toda a herança dele, toda a casa dele, a terra dele, que a propósito era uma terra muito rica.
o Senhor chama ele para obedecer ao Senhor e ir para uma nação que ele nem conhecia, para que a partir dessa nação o Senhor viesse a dar uma geração para Abraão e também a partir dessa geração abençoar toda a terra. Então, voltando para esse lugar, Abraão obedece e chega um momento onde ele está muito idoso, já está com muita idade, cerca de quase 100 anos ou 100 anos. Então, chegando nesse ponto, Abraão questiona Deus perguntando onde e como que ele teria essa aliança, como que ele teria essa descendência. E o Senhor, a partir da sua mulher Sara, idosa e estéril, e a partir dele, o Senhor presenteia ele com Isaac, que seria o filho dessa geração santa, essa geração que iria abençoar a terra. E Isaac e Abraão, passando algum tempo, logo em seguida, o Senhor confronta Abraão de uma certa forma, chamando ele para sacrificar o Isaac, aquele filho da promessa. Mas uma coisa um tanto interessante que a gente pode olhar nesse lugar é que Isaac, possivelmente sendo já um adolescente ou quem sabe um adulto, ele tinha porte suficiente para negar esse sacrifício, para ir contra o pai dele. Porém, ele e Abraão confiam no Senhor e levam Isaac para ser sacrificado. Naquele lugar, o Senhor mostra que ele queria, na verdade, conhecer o coração de Abraão e dar um livramento para Isaac. Passando algumas gerações, Isaac, sendo esse novo portador da promessa, ele tem dois filhos chamados Jacó e o outro Esaú. E Jacó, eu quero enfatizar um pouco ele aqui, porque nesse momento de Jacó, ele era conhecido como ser um homem enganador. O seu irmão mais velho, Esaú, que era um irmão, vamos dizer que mais preferido do pai, muitas das vezes, desde o começo, Jacó já tinha a promessa de permanecer na vida. Jacó já tinha a promessa de ter essa palavra nele. Porém, ele não obedece isso, onde ele busca pela sua própria força ter redenção. Ele busca onde ele compra a primogenitura do seu irmão, onde ele engana o seu pai para receber a bênção que ele já tinha recebido desde o ventre. Então, com esse caráter de Jacó, ele se encontra num local onde a vida toda dele ele foi um homem sem caráter. Não sei se vocês sabem, mas a gente vê vários episódios onde Jacó ignora o gênero que ele está passando, ele finge não ser marido da sua mulher, para que ele não fosse conturbado com as nações. Ele é mentiroso, ele rouba, ele faz a sua força para ganhar várias coisas. E Jacó muitas vezes também foi omisso. Porém, tem um certo momento que o Senhor encontra Jacó, antes de Jacó encontrar Esaú, seu irmão mais velho. E quando o Senhor encontra Jacó, ele tem um tipo de luta física com Jacó. Não uma luta de esforço, assim, não uma luta de nocaute, vamos dizer assim, mas é uma luta de esforço. Onde algumas teorias vão dizer que eles têm uma disputa, onde o primeiro que cansar ia desistir. Porém, Jacó passa a noite inteira lutando com Deus, e Deus fere a coxa dele, onde Jacó fica fraco e não consegue mais lutar. E a gente pode tirar disso aqui que, na verdade, o Senhor estava responsável em encontrar Jacó naquele lugar para transformar o caráter dele. Porque naquele momento, Deus deu um novo nome para Jacó, que seria Israel. Israel, que é aquele que lutou com Deus, ou aquele que lutou com Deus e venceu. A gente vê totalmente um homem que era enganador, que enganou seu pai, enganou seu irmão, foi um homem responsável por todo esse caráter. Na verdade, agora se torna Israel, que seria aquele responsável por trazer todas as tribos, toda essa nação santa. Um tempo passa e a gente tem a migração para o Egito, que é uma coisa necessária por conta de uma grande fome que vem sobre a terra. Então, um dos filhos de Jacó, sendo José, é vendido para o Egito, se torna, por conta da soberania de Deus, governador do Egito e é responsável por trazer a nação de Israel para o Egito. Então, agora a nação de Israel habita com os egípcios, porém as gerações se passam. E depois que o tempo do Egito passa, os faraós mudam e o novo faraó agora já não conhece José, já não conhece o povo de Israel, mas na verdade teme ele. Por conta da bênção de Deus sobre o povo de Israel, o povo de Israel começa a multiplicar e crescer de uma forma muito grande. Então, com medo, o faraó começa a matar todos os filhos dos hebreus, e nesse meio nasce Moisés. Um homem que eu vou focar um pouquinho com vocês aqui, por conta que Moisés ele foi um homem que, a princípio, ele mesmo sendo hebreu, sendo criado com os egípcios, ele tinha uma mentalidade de egípcio. Ele tinha objetivos de egípcio, vamos dizer assim. Mesmo conhecendo o seu povo e tentando livrar o seu povo, ele tentou livrar com a sua própria mão. Onde ele matou um egípcio, onde ele foi expulso do Egito por conta disso, e onde ele passou 40 anos no deserto como pastor, onde ele se casou também. Mas o que eu quero contar para vocês é que a mentalidade de Moisés não era a mentalidade somente de egípcio. Ele queria ser como isso. Ele poderia ser hebreu de sangue, mas não era verdadeiramente. Então, nesse lugar é onde o Senhor encontra Moisés na condição de pastor. E uma curiosidade muito interessante é que pastoreio era uma das profissões mais menosprezadas pelos egípcios. Porque o pastoreio era uma profissão, na verdade nem profissão considerava e quando Moisés se encontra nesse lugar, com o coração de egípcio, ele se coloca num lugar de sofrimento. Não ele, mas o Senhor coloca ele. E depois de um tempo ele encontra o Senhor no deserto, onde o Senhor traz redenção para ele, transforma o caráter dele e agora sim chama ele para ser um libertador. Onde agora chegamos em um período onde
onde o Senhor chama Moisés para ser o responsável por libertar o povo de Israel do Egito. Então, o próprio Senhor, ele é responsável por tudo isso, usa Moisés para proclamar a verdade do Senhor naquela nação, e a partir de Moisés, o Senhor derrota todos os deuses da nação do Egito, simbolizando toda a força do Egito, trazendo para o Egito uma derrota, mas não somente, eu quero enfatizar isso, o caráter de Deus aqui não é somente derrotar o Egito, não é somente menosprezar o Egito, mas o Egito sendo uma potência mundial nesse local, quando o Senhor derrota o Egito, ele está proclamando para toda a terra que ele existe, toda a terra que ele é mais forte. Eu estou enfatizando isso porque em toda a história o Senhor nunca fechou seus braços para os gentios, mas ele esteve aberto. E nesse momento, a partir desse momento, toda a terra conhece Deus. Mesmo que eles não tivessem coragem de habitar com Deus, todos eles conheciam. Então, passando algum tempo, depois da derrota do Egito, o Senhor ele liberta o povo da escravatura de 400 anos e o Senhor chama eles para o deserto, onde ele faz a aliança do Sinai com o povo. No mesmo monte onde ele encontra Moisés. Então, fazendo essa aliança do Sinai, ele chama o povo a ter a obediência e chama eles a se santificarem e serem santos, porque esse é o caráter de Deus. E fala para eles permanecerem no Senhor, pois agora eles eram o povo de Deus, que era um Deus santo. Então, passando algum tempo depois dessa aliança, nesse período mais ou menos, o Senhor faz a construção do tabernáculo. Juntamente com isso, ele unge Arão, irmão de Moisés, como sumo sacerdote. Para que Arão ele viesse a ser responsável por cuidar desse tabernáculo, para que através de Arão, o povo mesmo que pecasse, mesmo que errasse, ele viesse a ser purificado por sacrifícios de animais. Então, passando algum tempo, a gente chega... Hoje? Peraí, que eu tô... ok, foi. Gente, isso aqui é muita tecnologia para mim, mas amém. Passa algum tempo, né? E Moisés, como esse governador do povo dos hebreus, ele leva o povo para o deserto, atravessa o deserto, chega perto da terra de Canaã, que era a terra prometida por Deus para o povo, e ali ele envia espiões para aquela terra. Porém, 10 de 12 espiões temem aquela terra e voltam com o objetivo de se levantar contra Moisés para ir para o povo do Egito novamente. Então, o Senhor, vendo esse pecado, de uma forma que o povo estava de forma condicional contra Deus, todo esse tempo, o Senhor faz com que essa primeira geração passe 40 anos no deserto, para que a primeira geração viesse a morrer e os seus filhos viessem a permanecer. Sendo filhos que habitaram com Deus, sendo filhos que viram a provisão de Deus, não tinham a mentalidade de egípcio, não tinham a mentalidade pecadora como aquele. E agora nós temos um povo novo, onde pela peregrinação no deserto, essa nova geração tem uma diferença entre a primeira geração, que é onde essa geração não reflete mais o coração dela olhando para o Egito. A gente vê que a primeira geração ela tem uma condição específica. Ela passou 400 anos no Egito, comendo, sendo escravo naquele lugar, sendo educado por aquele lugar. Eles estavam acostumados em ser escravos, acostumados em ser escravizados. Então, quando essa geração passa, o coração dela já não deseja o Egito. E é por isso que Deus faz. Deus não somente, enfatizando novamente, eu vou sempre enfatizar esse lado do caráter de Deus. Ele não matou a primeira geração porque ele é mau, mas ele fez aquilo para que a próxima geração pudesse permanecer. Aquela geração não queria mudar, aquela geração não queria ser transformada. Então o tempo passa, e depois dos espiões, a gente tem o Pacto do Deuteronômio, que é onde o Senhor usa Moisés para passar toda a lei para essa nova geração, para que a geração conheça toda a lei de Deus, e a partir dele, Moisés acabou pecando contra o Senhor também, e ele foi destituído de entrar na Terra Prometida. Então, nesse período, Moisés se preocupa com o povo e pede para Deus, e Deus manda ele ungir Josué como esse novo líder. E Josué, agora sendo discípulo de Moisés, e agora novo líder, ele é ungido por Moisés, e vem o período da morte de Moisés. Depois desse período de morte de Moisés, José se encontra em uma condição um pouco peculiar, vamos dizer assim. Por conta que Josué andou tempos e tempos da sua vida acompanhando Moisés, vendo Moisés sofrendo com a perseguição do povo, vendo Moisés sofrendo com o pecado do povo, e agora Josué não quer isso, ele tem medo disso. É um povo muito grande, era um povo muito enorme, era mais de 1 milhão de pessoas, e a partir disso, o Senhor chega a Josué à parte e fala para ele ser somente forte e muito corajoso, para ele ter cuidado de cumprir toda a lei do Senhor e viesse não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, para que ele viesse ser bem sucedido. É onde Deus fala para Josué que na verdade não dependia dele, não dependia da força de Moisés, mas dependia do coração entregue de Josué. E é o que acontece no próximo acontecimento, que é a conquista de Canaã. É a promessa que foi feita para Abraão, a promessa que foi feita para Jacó, para Isaac, para Moisés, foi cumprida em Josué. E não somente porque Josué foi bom, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Então passa algum tempo e a conquista de Canaã tem um erro muito brutal para vocês, que a gente pode olhar na nossa vida, que é quando o povo, depois de um período, Josué conquista até uma certa parte de Canaã,
e a partir desse momento ele morre e o povo é instituído como nação, tendo Deus como rei. Deus como rei principal. Então, nesse período, meio nessa fenda, tanto Josué quanto o povo erra cometendo o fator de deixar várias nações vivas. Deixa vários cananeus, moabitas e todas essas nações. E com essas nações vivas, elas começaram a influenciar o povo de Israel para idolatrar contra Deus. Então, elas começam a idolatrar, adorar outros deuses, começam a sacrificar para outros deuses. E com essa condição, o Senhor se afasta do povo. E agora, novamente, vou abrir um parêntese para todos nós. Quando o Senhor se afasta do povo, não é um Deus que força o povo a estar com ele. Mas se você peca, se você erra com o Senhor não vai ser um Deus que vai te forçar a ser santo. Ele não vai te forçar a habitar com ele. E esse é o momento que o Senhor se afasta um pouco do povo. Porque se você peca, o Senhor vai se afastar. Não porque ele não gosta de você, não porque ele não gostava do povo, mas porque a condição natural de Deus, de santidade, não permite que ele tenha plena comunhão conosco quando nós somos em pecado. Então, passando o tempo, a gente chega em um período chamado período dos juízes, que era um período para ser uma nação, instituída pelo povo em adoração ao próprio Deus, que seria o rei. Mas esse período é conhecido como um período de muito sofrimento, que é um período onde a gente tem vários juízes, porém os principais vai ser Débora, que foi levantada por Deus para livrar o povo dos cananeus, pelo rei Jabim. E esse rei dos cananeus se levanta contra o povo, vai contra o povo, porém o Senhor usa Débora e liberta o povo. E essa condição se repete porque o Senhor faz o quê? A falta de intimidade com o Senhor gera falta de proteção. A falta de proteção faz com que outros povos tendem a atacar Israel. E quando Israel é atacado, o Senhor protege ela. Essa é uma condição. O Senhor está sempre perto, mesmo que longe. Vamos dizer que, teoricamente, ele está perto, buscando o povo, protegendo o povo. Passa algum tempo, o povo se aproxima de Deus, mas se perde novamente. Então o Senhor levanta Gideão para enfrentar os midianitas. Seria um outro povo que se levanta. O povo se arrepende, é restituído por Deus, porém eles se voltam com outro Senhor depois. O Senhor liberta eles novamente, mas eles se voltam com o Senhor. E agora, dando ênfase na história dessa mulher chamada Ruth, eu queria mostrar para vocês como que o resgate e redenção em meio à escuridão é possível. Na verdade, como eu enfatizei para vocês, o Senhor nunca esteve longe. O Senhor esteve na estatura que o povo determinasse. Se o povo estivesse em pecado, o Senhor estaria ali. Se o povo quisesse habitar com Deus, o Senhor estaria perto. Sempre foi algo condicional do amor de Deus. Então passa algum tempo, e a história de Ruth é quando Ruth, sendo uma moabita, uma gentia, ela perde o seu marido e ela começa a morar junto com a sua nora, com a sua sogra, chamada Noemi. Eles vão para a região dos judeus e naquele lugar, Ruth, por ser tão obediente, ter um caráter tão zeloso, mesmo sendo gentia, um homem chamado Boaz resgata ela, segundo a lei, onde ele se casa novamente, se casa com Ruth e traz para ela a redenção. E não foi somente o casamento, mas foi algo que refletiu o caráter de Deus. O caráter de Deus, como eu falei para vocês, nunca esteve fechado para os gentios. Nunca esteve fechado para os moabitas, midianitas, para os filisteus, para os egípcios, sempre esteve aberto. Sempre esteve com os braços abertos, desde a condição de eles desejarem o Deus. Então passa algum tempo e a gente chega num ciclo novamente que o homem cai, onde o Senhor levanta Sansão, um homem que seria conhecido pela santidade, um homem que foi chamado a ser um nazireu, que desde o seu ventre até o seu túmulo ele deveria ser santo, porém ele não é. Ele quebra todo o voto de nazireu, ele faz tudo o que poderia fazer com o Senhor, mas no seu último momento ele pede para o Senhor misericórdia, e o Senhor usa ele para libertar o povo dos filisteus. E aqui a gente fecha um ciclo, que é um ciclo de pecado, onde o povo peca com o Senhor, se afasta, o Senhor rende. Peca com o Senhor, se afasta, o Senhor rende eles. Isso se repete. Mas a gente chega em um menino muito apreciado pela sua mãe, Samuel, filho de uma mulher que antes disso era uma mulher estéril. Porém, Ana busca o Senhor e é abençoada por Samuel. Samuel se torna profeta, juiz e sacerdote. Ele é um símbolo de governo muito equilibrado para o povo de Israel. É onde ele se comunica com Deus, ele zela pela lei e ele zela contra o pecado. Então agora Samuel ele tem cuidado do povo durante vários anos. Porém o povo olhando ao redor e vendo também a conduta dos filhos de Samuel, ele começa a olhar, cara, a gente quer um rei. A gente quer um rei como o Egito, a gente quer um rei como os cananeus. Porque tendo um rei, a gente poderá ser como eles. Passando o tempo disso, Deus vê que o povo na verdade não queria Deus. Por conta que o reflexo de rei, como eu disse para vocês, era o Senhor. Porém, a gente não desejava o Senhor como rei. Então, nesse caminho, o Senhor levanta Saul como um rei segundo o coração do povo. Era um homem alto, forte, talvez, que agradava o coração dos homens. Porém, com o reinado de Saul, Saul é conhecido como um rei totalmente ruim. Ele profana o sacerdócio de Deus, tentando ser sacerdote, ele peca contra o Senhor, ele deixa despojos de outros gentios, permite outros gentios ficarem vivos, onde ele acaba afetando totalmente a idolatria do povo novamente.
Então, sendo esse rei, no momento que ele se torna esse rei corrompido, o Senhor traz Davi e ele declara para Samuel que Saul agora é uma pessoa que não é agradável a Deus. Então o Senhor unge Davi através de Samuel. E agora o novo rei da nação será Davi. Porém, enfatizando o caráter de Davi, eu quero falar com vocês sobre identidade. Porque Davi era conhecido por ser um segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus. Porém, a gente sabe que a história dele não é boa. Onde ele cometeu vários pecados, se afastou do Senhor, porém tinha uma condição diferente de Saul. Ele sempre voltava para o Senhor. Ele entendia uma coisa que foi revelada gerações depois. Uma coisa que, na verdade, era a graça de Deus. A graça de Deus que já estava naquele momento. E quando Davi pecava contra o Senhor, mas se arrependia de verdade, o Senhor habitava novamente. Um amor totalmente incondicional. Passando desse caráter de Davi, ele teve muitas oportunidades de pecar contra o Senhor. Porém, com seu caráter, ele não pecou contra ele. Então, quando Saul morre em guerra, o Senhor ele unge Davi como rei, inicialmente sobre Judá, sobre Judá e depois sobre a nação de Israel. E agora, como Davi, eu quero mostrar para vocês uma questão muito importante. Quando Davi ele é ungido rei, um tempinho depois, o Senhor fala para ele e faz uma promessa, que através dele e da sua geração, a sua casa e o seu trono seriam firmados para sempre diante de Deus. E que o seu reino seria para todo sempre. Então, com essa promessa, eu quero enfatizar para vocês que teve uma coisa muito importante. Davi ele foi um dos únicos reis que estabeleceu toda a nação, toda a terra de Canaã como de Deus. Antes disso, Moisés, Josué, todos os governantes erraram, deixando que outros deuses e que outros povos estivessem vivos naquele lugar. Mas Davi foi o único. E não porque ele era forte, não porque ele era bom, mas porque ele tinha o coração de Deus. Ele tinha um coração compartilhado com o Senhor. E um coração compartilhado com o Senhor reflete na vontade do Senhor plenamente feita. E foi aí que aquela vontade que era para ser feita lá em Moisés foi feita gerações depois. Porque Davi foi uma pessoa que teve coragem e humildade de fazer isso. Então a gente tem um período de reinado de Davi nesse período. Passa algum tempo e a gente chega depois do reinado de Davi, que a gente chega em um rei chamado Salomão. Salomão é um filho que ele constrói o templo de Deus, o templo de Salomão, para que o Senhor viesse a habitar no meio do povo. Porém, não com seu objetivo. O objetivo era do seu pai. O seu pai, não podendo construir por conta de tanto sangue que ele tinha em mãos, foi instituído para que o seu filho Salomão fosse construir esse templo. Então o Senhor usa Salomão, abençoa ele com sabedoria, ele constrói o templo, e é onde Salomão ele vai diante do Senhor e faz uma oração longa e honesta para o Senhor, falando para o Senhor que ele desejava governar o povo com sabedoria e com verdade. Porém, nesse período, o Senhor dá uma palavra para ele, falando assim, olha, eu entendo que o seu coração é esse, porém, se o povo pecar e se o povo se afastar de mim, desde que eles se reconciliem, eu posso dar para ti uma palavra. E é quando Deus responde a Salomão em um monte e fala para Salomão o seguinte, que se o povo dele se arrependesse, voltasse dos maus caminhos, se convertesse do seu pecado, e o Senhor ouviria o seu clamor da terra, do céu, sararia a sua terra e perdoaria o seu pecado. O Senhor fala isso. Salomão, mesmo que o povo peque, mesmo que o povo se afaste de mim, se ele se arrepender, eu estarei aí. Se ele se arrepender, eu estarei presente ainda. Então a gente chega num período onde Salomão, ele é avisado também por Deus. Salomão começa a se casar com várias mulheres de outros reinos, por conta que a gente vai voltar para o que eu já falei. Salomão não era um rei que foi sempre bom. Ele foi um rei bom a princípio, e depois ele começou a se envolver com várias mulheres para ele poder ser um rei renomado em todas as nações. De fato, ele vira um rei considerado. De fato, ele vira um rei bom. Porém, qual foi o preço? Qual é o preço de, na verdade, você querer conquistar os seus objetivos? Qual é o preço da gente querer o nosso objetivo? Porque o preço de Salomão foi esse. Ele casou com várias mulheres, porém ele trouxe idolatria. E o povo que foi rendido através da vida de Moisés, agora é encontrado novamente em pecado, por conta de Salomão. E Deus confronta Salomão e fala para Salomão o seguinte, se você não se arrepender e se o povo não se arrepender, eu trarei sobre vocês um tempo de divisão de reino, onde todo o reino será dividido para que vocês se arrependam. Então, de fato, acontece, onde o filho de Salomão, Roboão, ele agora é o reino, ele será um novo rei de Judá, porém ele peca com o Senhor quando ele começa a instituir muitos impostos, muita legalidade sobre tudo que ele está vivendo. Ele começa a fazer como que se o reinado dele se tornasse pesado. Então o Senhor usa isso, ele levanta Jeroboão como rei do norte e deixa ele como reino do sul, com o objetivo de no sul, sendo a linhagem de Davi, essa promessa permanecesse. Então o reino do norte recebeu uma palavra de Deus, para que ele viesse a ser usado por Deus. Porém, Jeroboão, com medo daquele lugar,
ele se encontra em um tempo onde ele institui idolatria. Porque já que ele era, ele era o rei do norte e o templo ficava no sul, que a propósito, isso aqui, o templo ficava no sul, com medo do povo se desviar do reino dele e ir adorar o Deus no reino do sul e ficar naquele lugar, então o rei Jeroboão instituiu a idolatria. Passando algum tempo, o povo agora está num lugar onde o reino do norte está fundado em idolatria, está fundado em pecado contra o Senhor. Então, nesse período onde o povo começa a se afastar de Deus e o povo do norte em ênfase começa a se afastar de Deus, eu estou no lugar certo. O Senhor ele faz essa divisão e uma nova nação começa a se levantar, que a propósito é responsabilidade também de Salomão. O pecado fez até isso. Síria ou Arã, ela era uma nação que era governada sobre Israel. Porém, quando Salomão começou a pecar, Arã ela se rebelou, fugiu para o Egito e ali o rei de Arã ele foge, ele cria força e ele estabelece Arã. Então Arã agora sendo uma nova nação, a gente entra para o que eu falei para vocês antes disso. O povo está em um ciclo repetitivo de o quê? Se você peca com o Senhor se afasta. E com o Senhor longe não vai existir proteção. Então Arã começa agora a ir contra o reino do norte, ameaçando e tudo mais. Então, depois da ascensão de Arã e a importância dela nesse tempo, a gente passa para um período que, focando no reino do norte, o rei Jeroboão passa, né? Algumas gerações passam, e a gente chega no rei conhecido como Acabe, que é um rei casado com Jezabel, que era uma gentia, que ele começa a fazer uma coisa que é instituir idolatria, instituir adoração a outros deuses, sacrifícios, tabernáculo não, lugares de adoração a outros deuses, e isso afasta o Senhor. Então o Senhor levanta um homem chamado Elias, que é um homem que vai ser responsável a trazer confronto contra a idolatria. Para ir contra Acabe e ir contra Jezabel, que eram reis que confrontavam os profetas, que perseguiam os profetas e matavam os profetas. Então, nesse período, Elias ele confronta o rei a ponto de tanto tempo que ele se desgasta tanto que tem um período que Elias se encontra em um momento de muito desgaste físico, mental e emocional. Então, depois disso, o Senhor reconcilia Elias, manda que ele ungisse Eliseu como novo profeta. Quando Elias unge Eliseu, Elias é arrebatado por Deus para ele habitar com Deus. É onde o Senhor reconcilia Elias. E focando um pouquinho em Eliseu, agora ele é o responsável, ele é um jovem com o dobro da unção de Elias, responsável por confrontar um reino que estava matando dezenas e dezenas de profetas, onde os seus únicos profetas eram profetas mentirosos que confirmavam a vontade do rei para não morrer. Então, diante disso, Elias, mesmo com medo, confronta todo o reino, é perseguido também, porém, ele não é morto. Faz algumas gerações, e depois de tanto confronto contra o reino do norte, depois de tanto confronto, o Senhor levanta uma nação chamada Síria, que é uma nação tão poderosa e tão ruim, que ela começa a ir contra Arã, derrota Arã, e depois ela vai contra o reino do norte. E pela questão do juízo de Deus e da falta de busca de Deus do reino do norte, o Senhor usa a Síria e destrói totalmente Samaria, que era a capital do reino do norte. Então agora a gente tem uma condição que é o quê? Os samaritanos, ou o pessoal de Israel, do reino do norte, se espalham por todas as nações. E guardem essa informação, porque ela vai ser importante lá para frente. Passando um tempinho, eu queria enfatizar com vocês a questão de Isaías. Foi um homem, depois de algumas gerações, que ele é levantado para confrontar o povo contra um possível exílio no futuro. Por conta que, falando para vocês, o Senhor ele não estabeleceu essa verdade do exílio agora. Ele estabeleceu desde o Deuteronômio, desde lá no começo. Então passa algum tempo e Isaías é levantado para profetizar contra os reinados. Passa alguns reinados e Isaías ele ainda habita juntamente com o rei Ezequias. O rei Ezequias, agora o novo rei de Judá, ele é um rei que ele foi um rei bom desde o começo. Foi um rei que ele foi próximo de Deus, buscou o Senhor e... Amém. Por um momento deu um branco. Mas ele buscou o Senhor. e nesse período de palavra para profecia para o futuro, o Senhor dá uma palavra para Ezequias através de Miqueias. Que é quando, nessa condição, vou enfatizar para vocês. O que está acontecendo nesse reinado? O povo está se encontrando numa condição de o quê? Estão em relacionamento com Deus, por conta de Ezequias, que é um rei que estabelece o relacionamento com Deus, porém, estão se relacionando com outros deuses também. Então é o quê? Eu adoro o meu Deus e também adoro uma deusa ali. Eu adoro deuses com idolatria de sacrifício, mas eu também adoro o Senhor, porque Ele protege a mim. E começam a enxergar o Senhor como qualquer outro Deus. Começam a enxergar o Senhor como se Ele fosse um Deus do Egito, como se fosse um Deus dos cananeus.
Então, nessa condição, o Senhor confronta e fala, é como se o Senhor falasse para o povo assim, eu já mostrei para vocês o que é bom. Eu já mostrei para vocês o que eu peço de vocês. E o que eu peço de vocês é que vocês amem a misericórdia. Ame a misericórdia, ande a justiça e que viesse a andar humildemente em intimidade com Deus, vamos falar assim. Então, nessa condição, o Senhor fala para eles, meu povo, eu não quero de vocês sacrifício. Eu não quero de vocês proximidade somente de sangue, mas eu quero que vocês me olhem como único. Passando algum tempo, a gente chega em um período do cerco assírio. A Síria, depois de derrotar Samaria, ela vem contra a nação de Judá. Porém, a nação com Ezequias sendo rei, ele confia no Senhor, permanece no Senhor e ele, permanecendo naquele lugar, ele é livrado por Deus, porque o próprio Deus vem e derrota a Síria, livrando o povo dessa Síria. Então, passando algumas gerações, ou melhor, uma geração, o filho de Ezequias, Manassés, ele é o novo rei de Judá, do Reino do Sul. Porém, Manassés tinha uma condição específica. Ele começou sendo um rei muito mau. Ele estabeleceu a idolatria novamente, ele estabeleceu a adoração a outros deuses, ele estabeleceu lugares altos para adoração a outros deuses e sacrifícios. Porém, Manassés, sendo um rei tão mau, ele começou a receber muita profecia de Isaías. Isaías se levantou com Manassés e avisou que ele iria ser julgado, que ele iria sofrer por isso, e que o povo de Israel iria sofrer no exílio. Porém, mesmo Isaías apontando isso, Manassés se arrepende somente no final da sua vida, onde ele adoece. Porém, antes da morte de Manassés, ele se converte a Deus e ele pede misericórdia, onde Deus dá para Manassés 15 anos de vida, com o objetivo não de Manassés somente viver e aproveitar, mas com o objetivo de Manassés, se convertendo da sua maldade, ele viesse a apontar a verdade de Deus para todas as gerações. Manassés não faz isso. Ele não se arrepende. Passa um tempo e um império novo começa a ascender, que é a Babilônia. A Babilônia. Ela é uma nação muito pior do que as outras. Ela é uma nação muito mais forte do que as outras. E se levantando, a gente chega no novo rei do norte, do sul, que é um rei que é um dos melhores reis, junto com Ezequias. É o rei Josias. É um rei responsável por pegar tudo que Manassés fez e ele quebra tudo. Ele tira a idolatria, ele tira tudo isso depois de encontrar o livro da lei do Senhor. Para vocês entenderem o nível do povo, o nível de tanto pecado, eles tinham perdido aquele livro da lei que foi dado às gerações passadas, que foi dado para eles viverem naquele livro. Então o rei Josias agora é responsável, depois de conhecer o livro da lei do Senhor, em limpar todo o povo. Glória a Deus. Todo o povo. Então nessa condição a gente tem novamente um ciclo repetitivo, que é o povo se condena no pecado, o Senhor levanta um libertador, o povo se condena no pecado, o Senhor levanta uma pessoa próxima dele. E a gente passa um período onde Jeremias é levantado como profeta para confrontar o Reino do Sul. Porém, nesse momento, olhando nesse período da profecia de Jeremias, o Senhor pega o coração de Jeremias apontando pro povo e começa a apontar para eles se arrependerem. Porém, eu quero focar um pouco no coração de Jeremias e no coração de Isaías antes de avançar. Isaías tem uma curiosidade muito interessante para falar para vocês. Isaías, ele, além de ter ter sido um homem chamado desde a sua... mais cedo, né, como profeta, ele largou toda a sua vida, ele deixou todas as coisas que ele poderia ter na sua vida para poder obedecer ao Senhor, profetizar contra reinados grandes que poderiam matar ele, contra reinados que poderiam destruir ele. Porém, tem uma curiosidade um pouco pesada, mas que traz esse nosso coração para esse lugar. Esse rei aqui, que se arrependeu no final da sua vida, ele foi o rei responsável por possivelmente serrar Isaías ao meio. Isaías, no final da sua vida, a tradição judaica aponta, e também lá, para vocês que conhecem, eu vou enfatizar, mas no livro de Hebreus fala sobre um herói da fé que foi morto cerrado ao meio. E a tradição judaica aponta que esse homem era Isaías. Porque alguns livros de alguns rabinos naquele tempo apontam que Isaías, fugindo de Manassés no período de idolatria, ele se esconde em uma árvore oca. E Manassés pega e manda serrar aquela árvore ao meio. Ele mata Isaías dentro de uma árvore. O homem que foi responsável a sua vida toda para falar de Deus, para obedecer a Deus, teve o final da sua vida cerrado dentro de uma árvore. Talvez ele não foi enterrado, talvez ele não teve nada de dignidade. Essa foi a condição. Mas essa condição não foi por culpa de Deus, não foi pela vontade de Deus. Essa condição foi resposta do coração do homem, que desde o princípio tem ido contra o Senhor.
Então, continuando a história, o Senhor levanta agora Jeremias, e isso permanece, onde o Senhor foca em levantar homens com o coração dele, compartilha do coração dele, para que esses homens abram o coração, se arrependam e voltem ao Senhor. O Senhor estava disposto a sacrificar os seus santos, os seus amigos, como Jeremias, Isaías, Daniel, todos eles, a ponto de morrerem, para que a sua nação, que ele prometeu desde Adão, desde Abraão, para que essa nação viesse a viver. Porém, passando Jeremias agora é responsável por profetizar contra o reino de Judá. O reino de Judá não se arrepende e acontece a queda de Jerusalém. É onde a queda de Jerusalém acontece quando a Babilônia, aquela nação levantada anteriormente, se volta contra Jerusalém e destrói totalmente. E olhando para esse lugar de destruição, eu quero enfatizar a condição desse povo. Quando o reino é destruído, ou a princípio ele é destruído um período depois, eles conquistam Judá, levam o povo como exilados para a Babilônia, e esse povo continua com uma glória na sua mente, pensando que lá em Judá habita o meu Senhor, lá em Judá tem o meu templo, lá em Judá tem lugares que eu sou um povo. Porém, o Senhor usa o profeta Ezequiel, a princípio do seu ministério, para apontar o coração do povo e falar, não existe mais identidade naquele lugar. Então, passando 10 anos de exílio, mais ou menos 10 anos, o templo de Israel é destruído, uns 10 dias, uns 10 anos. Então, com a destruição do templo, tem uma coisa que eu quero enfatizar para vocês. A queda de Jerusalém, ela não respondeu somente uma questão que Deus queria somente destruir. Mas quando Deus destruiu o templo, Deus estava destruindo totalmente o coração do homem. Porque o homem estava tão afastado do Senhor, mas tão afastado do Senhor, que ele olhava o Senhor como um próprio Deus comum e como um Deus que habitava somente em um templo. Então, quando Deus destrói aquele templo por conta do seu pecado e pecado do povo, então agora o povo não tem mais identidade, eles não têm mais onde se segurar. E era isso que o Senhor queria. Era um povo que não teria onde se segurar para que o Senhor pudesse se expor para ele e falar para eles que ele estava ali. Porque já não era mais Deus que o povo se segurava. O povo se segurava em um templo, o povo se segurava em pedras, o povo se segurava nessas questões que eles criaram. Então agora no exílio, iniciando o exílio, o Senhor levanta Daniel como um profeta e levanta Ezequiel como um profeta, que é onde eles profetizam de forma distinta, Daniel profetizando na região mais ou menos dos reis e tudo mais, no palácio, e Ezequiel profetizando contra o povo da, vamos dizer que é periferia, na região da cidade, na região perto dos muros e tudo mais. E esses dois homens têm uma condição parecida, que é onde Daniel ele gasta a sua vida, e possivelmente, uma curiosidade também para acrescentar isso, é que Daniel, possivelmente, ele sendo um homem muito inteligente, ele foi levado para servir o povo de Babilônia, e o rei de Babilônia, e possivelmente ele foi castrado. Ele era conhecido por ser um eunuco, na verdade. Possivelmente não, com certeza. Ele foi um homem que, para ele servir naquele lugar, ele foi castrado para não ter nenhuma possibilidade, né? Essa era a questão que os reis faziam. Então Daniel, agora, além de ser isentado, ele ter que servir um rei pagão, ele foi castrado e foi feito eunuco. Passando algum tempo, Daniel foi responsável por trazer profecias para o povo, para aquela região, falando que no futuro o povo iria ser reconciliado por Deus. E Deus levanta Ezequiel para profetizar contra o povo nos muros. Levantando Ezequiel, o Senhor usa a vida dele e traz uma palavra para o povo, falando para eles, olha, mesmo vocês estando exilados, mesmo vocês estando condenados, o Senhor tem uma promessa para vocês. O Senhor fala para vocês que Ele vai lhe dar para vocês um novo espírito, que Ele vai tirar de vocês o coração de pedra e colocar para vocês um coração de carne, que Ele vai dar para vocês uma nova chance. Porque o povo sem o templo, o povo sem a idolatria, o povo sem algo palpável, eles não conseguem enxergar a identidade de um Deus que não se vê. Mas quando o Senhor fala isso, Ezequiel enfatiza para eles, vocês têm uma identidade no Senhor. Vocês têm um lugar no Senhor, mesmo Ele sendo invisível, Ele vai ali para vocês. E eu quero falar para vocês que essa condição aqui não era uma condição alcançável pelo humano. O Senhor fala para ele que vai dar um coração de carne, um coração de verdade. Essa é a resposta que esperávamos. Esse é o momento que o povo esperava, porque com o coração de carne, com o coração de verdade, eles conseguem de fato se relacionar com Deus. Passando algum tempo, com essa promessa, o Senhor levanta uma nação chamada Pérsia, e a partir do seu governador, ele derrota a Babilônia. Onde ele usa o governador chamado Ciro, e fala para o povo o seguinte, todos aqueles que estão nesse reinado, que são judeus, que são desse povo, que subam para Jerusalém e construam um rei, e construam um templo do seu rei, pois ele habita em Jerusalém. Passando algum tempo, a gente chega num período que eu quero enfatizar para vocês, que é o... Tá indo bem. Ah, tá certo aqui. Passando esse período de redenção, a gente chega nesse ponto onde eu queria enfatizar para vocês novamente, Jeremias, Daniel e Ezequiel.
Vocês vão ver que eu vou apontar para o coração das pessoas que eu tenho mostrado. Porque esses homens têm uma coisa parecida. Jeremias, possivelmente, apontam que ele foi morto no Egito. Ele não teve um tempo de paz. Ele não teve um dia de paz. Na verdade, ele foi perseguido essa vida toda e depois do exílio, ele foi levado para o Egito, onde possivelmente ele foi morto por tortura, se não me engano, mas ele foi morto. Foi morto pelos egípcios. Ele não foi morto somente pelo seu povo, foi morto por um povo estrangeiro. Daniel, ele terminou a sua vida teoricamente bem, porém ele gastou a sua vida toda sem a chance de ter descendentes, sem a chance de ter uma vida em paz, porque ele tinha que servir um rei pagão. Ezequiel foi um homem que gastou a sua vida para Deus e foi um homem responsável por também ser perseguido. Ezequiel foi um homem que no exílio viu todo o povo sendo exilado, e uma coisa a simpatizar é que os profetas não olhavam aquilo como uma coisa boa. Os profetas sentiam no coração aquilo. Ezequiel passou a sua vida toda com o coração pesaroso por conta do seu povo. O povo de Israel era um povo de muito nacionalismo, vamos dizer assim. Então, depois desse período, com a redenção de Deus, o Senhor traz de volta o povo para a nação deles através de 3 voltas. Primeiro, com o retorno de Zorobabel, que era descendente de Davi, mostrando como que o Senhor estava ainda permanente na geração de Davi, onde Zorobabel foi responsável por construir o templo. E agora a gente vê uma coisa que, após Zorobabel reconstruir o templo, quero enfatizar para vocês isso aqui. Quero falar mais devagar, tô comendo tudo. Mas, olha, até quando sofrerá o teu povo escolhido? Senhor, eu olho para esse lugar, porque o coração do Senhor, ele aponta o quê? Eu coloquei essa frase aqui, minha filha amada Israel. Porque a gente tem uma condição interessante. Vocês viram que até agora o povo de Israel tentou se livrar pela sua própria força, pelo seu próprio braço, pelos seus reis tentaram se livrar, porém foram destruídos. Mas a gente tem uma condição interessante. No momento que o povo não tinha onde se segurar, não tinha onde permanecer em pé, o Senhor, sem a ajuda de nenhum homem, institui novamente a identidade para o povo. Ele institui novamente, não é com a força de Zorobabel, não é com a força de Ezequiel, não é com Jeremias, não é com ninguém. O Senhor faz isso sozinho, porque Ele é responsável pela sua filha, Ele é responsável pelo seu povo. E nunca depender dos homens, nunca. Porém, a partir do seu pecado, isso ocorreu. Então, a segunda volta, o Senhor envia Esdras para trazer a lei para o povo, para que o povo, tendo o templo, pudesse ter a lei e viver na lei. E o Senhor envia também, no terceiro retorno, Neemias, que era o responsável por construir o muro, para que agora o povo, estabelecido como uma nação de verdade, eles pudessem se reestruturar. Então a gente chega em um período final do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que é um período onde... Meu Deus, eu sempre esqueço. É um período onde a gente vê como que o Senhor ele cuidou de toda essa história, porém ele esteve muito além disso. Ele reestruturou o povo como uma nação. Então, chegando nesse tempo, depois do final do Antigo Testamento, a história não acabou, a gente permanece, onde uma nova geração, uma nova nação se levanta, a nação da Grécia, que é responsável por derrotar a Pérsia, e a partir do seu imperador, que era Alexandre o Grande, a Grécia também ela conquistou a Roma. Porém, depois da morte de Alexandre o Grande, por conta dele não ter filhos, o reinado da Grécia foi dividido em 4 grandes generais. Um desses generais foi um general responsável por Pompeu, que foi responsável por conquistar Jerusalém. E a partir disso, Pompeu começa a impor a idolatria àquele povo. Começa a impor para aquele povo que eles adorassem outros deuses, Zeus e tudo mais. Começou a sacrificar animais no Santo dos Santos, sacrificam até um porco. Então, passando algum tempo, com essa condição nova, e com o Império Romano nascendo, o Império Romano conquista a Grécia, e agora a nossa nação, Israel, a nação prometida, agora está sob o governo do Império Romano. Porém, um adendo muito importante é que o Império Romano é dividido em um certo governo específico. Por conta de ser um lugar, uma extensão muito grande, o Império Romano era com um imperador, com tetrarcas por cada região, ou seja, eram vários governadores por cada região. E o governador responsável por esse período, que estava debaixo do imperador Romano Augusto, é o imperador Romano Augusto e Herodes o Grande. É esse homem que estava governando sobre o local de Jerusalém. E focando aqui, só passando bem rápido para vocês, isso aqui é um tefilim, um filactério, que é essa forma bem do texto. O filactério aqui, que enfatizava o quê? O filactério seriam caixas que ficaram no braço e na mente, para que o povo viesse a andar em retidão com o Senhor.
Porque depois do exílio, a gente tem uma grande opressão contra a lei, que o povo já não quer mais idolatrar, o povo já não quer quebrar a lei do Senhor. Então, eles começam a andar de uma forma palpável, que a princípio não era para ser. Quando o Senhor institui que eles andassem com a lei no braço e na mente, era para que eles viessem a praticar a lei e a guardar a lei na sua mente. Porém, passando algum tempo, o povo ele começa a se olhar com essa identidade. Que é agora onde eu vou falar o que são essas coisas, né? Essa identidade que o povo se enxerga agora não é somente mais como um povo de Israel somente. É um povo que se enxerga como aquele que tem a lei, aquele que é zeloso e aquele que tem status. Isso aqui é um tzitzit. Isso aqui é uma coisa que simbolizava status, sabedoria e tudo mais. O povo começa a se olhar com uma condição de sábio, com uma condição de superior. Então, passando algum tempo, nessa condição nova do povo, eles já não são somente um povo comum. É um povo que é soberbo. É um povo que quer se considerar maior que os outros. Então, passando algum tempo, a gente tem o nascimento de Jesus, sobre o governo de Herodes o Grande. Porém, Herodes o Grande, quando Jesus nasce, sobre a profecia de um governador judeu, Herodes, com medo por ser um edomita, ele levanta um decreto para matar todas as crianças. Então, a família de Jesus foge até a morte de Herodes o Grande, onde a gente chega em Herodes Antipas. Porque Herodes Antipas, sendo filho de Herodes o Grande, já não persegue mais as crianças. E quando a gente chega em Jesus, a gente vai enfatizar novamente. Vou até respirar, quero falar de Jesus aqui. Atrás eu sei. Oi? Bebi água. Vai perder tempo. Mas, assim... Não, mas já que tá aqui. É graça. Gente, coloca muito tanta coisa. Mas amém. Isso aqui tá me irritando, vou tirar isso. Mas assim, gente, a gente chega numa condição onde Jesus, ele não era somente um homem. Ele não era somente um profeta ou uma promessa, não. Eu coloquei a pedra firme que todos na história seguraram e aguardaram. Por quê? Porque esse homem, segundo a promessa de Deus, não é somente um homem comum, mas um homem que foi prometido em Gênesis a Abraão, a Davi e a todas as gerações posteriores. É o homem que Ezequiel, que Daniel, que Jeremias, que Isaías, que Eliseu, que todos sofreram. É o homem que Isaías viu, é o homem que todos eles sofreram para que eles pudessem glorificar o nome de Deus. Esse é o homem que é a resposta disso. A gente se perguntou até agora por que tanto sofrimento, por que tanta coisa sobre o Filho dos Homens, e essa é a resposta. Esse homem, olhando para esse homem como a resposta de tudo que aconteceu até agora, eu quero que a gente enxergue essa história. Não é somente um homem, mas é a resposta de tudo que a gente viu. E Jesus, ele não foi somente conhecido por cuidar dos maiores, somente cuidar daqueles que eram vistos. Ele foi um homem que ele foi um homem diferente de toda a cultura judaica. Os judeus, sendo rabinos, como Jesus era, um mestre da lei, os rabinos não eram responsáveis por cuidar dos pobres. Não eram responsáveis por cuidar dos menores. Eles eram histórias. A mulher samaritana, o homem leproso e a mulher do fluxo de sangue. Porque essas três pessoas têm uma condição parecida. Elas eram a rele de toda a sociedade, era o nojo de toda a sociedade. Essa mulher era vista como pecaminosa, por conta que ela sempre vivia com sangue no seu corpo. O homem leproso, culturalmente falando, quando o leproso estava no ambiente, as pessoas tinham a responsabilidade de gritar: imundo, 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 porque aquele homem tinha que sair daquele lugar, para que o povo não viesse a se contaminar. E a terceira, a mulher samaritana, que lembram da informação que eu falei para vocês? A Samaria, quando foi destruída, foi espalhada em várias nações. E quando o povo reconstruiu o templo, os samaritanos voltaram, porém é considerado como um povo ruim, um povo mesclado, miscigenado com gentios, então era considerado um povo pecaminoso. E essa mulher, que era ignorada por todos, esse homem que era imundo segundo todos, e essa mulher que era pecaminosa por conta do seu sangue, foi as três pessoas que Jesus achou necessário se aproximar. Jesus achou necessário cuidar da samaritana. Jesus achou necessário cuidar do leproso e da mulher do fluxo de sangue. Não porque elas tinham algum status, não porque eles eram importantes, mas porque para Jesus eles eram importantes. Então, passando algum tempo, voltando para esse lugar, a gente chega no mistério de Jesus. Que toda essa condição dele, de ser um rabino diferente, de ser um rabino que tem humildade, de ser um rabino que ama os samaritanos, de ser um rabino que ama os gentios, agora Jesus é enxergado como um pecaminoso diante dos judeus. Então, os judeus se levantam, perseguem Jesus depois do seu ministério e levam Jesus a um homem chamado Pôncio Pilatos, com o objetivo de matar Jesus, o objetivo de destruir Jesus, por conta que ele era um pecaminoso. Ele era um homem que pregava uma heresia.
Então, depois de levar Pôncio Pilatos, tanto Pôncio Pilatos como Herodes Antipas foi responsável por decretar a morte de Jesus. Então, Pôncio Pilatos, ele decreta a morte de Jesus, onde Jesus ele é crucificado, onde ele é morto, e ele é colocado numa condição tão deplorável que ele se coloca num lugar onde era a pior das mortes naquele período, a pior das mortes naquele tempo, onde o Senhor ele é sacrificado, ele é crucificado. A cruz era levada para o pior dos piores dos criminosos. Então, Jesus, quando morre crucificado, ele deixa antes disso uma palavra, que ele tinha que morrer, que ele tinha que ressuscitar para que ele pudesse cuidar de todo o povo dele. Então, depois desse período da sua morte, ele ressuscita 3 dias depois, e as suas discípulas, que ele tinha tanto discípulos quanto discípulas, uma das suas discípulas vão atrás dele, não encontram o corpo dele, e um dos anjos de Jesus encontra aquele lugar e falam: vocês procuram Jesus? Ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Venham ver onde ele estava. Esses anjos falam para elas não terem medo, mas que elas viessem a olhar que aquele túmulo estava vazio, porque Jesus teria ressuscitado como ele prometeu. Não somente uma história. E novamente, uma coisa que eu quero enfatizar nessa morte é ressurreição. Porque nesse período, o coração do povo não estava confortável, porque eles passaram 3 anos com Jesus. Então é como se os discípulos falassem: onde está o meu Senhor? O que eu vou fazer a partir de agora? Como que será a minha vida? Para que esse povo viesse se aproximar de Deus. Então, com a ressurreição de Jesus, a gente tem uma promessa, para que Jesus ressuscitando encontra o povo e dá para eles uma palavra, que eles receberiam o Espírito Santo, para eles terem poder para falar e testemunhar do Senhor, tanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, passando esse período, depois da ascensão de Jesus, o Senhor ele promete esse Espírito Santo, onde a gente chega no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma cultura local daquele tempo, onde estavam vários judeus de várias nações. O Senhor envia o seu Espírito Santo como consolador e o novo habitador daquele lugar e batiza o povo com o seu Espírito Santo. Não somente o batismo de encher com o Espírito Santo, mas com uma missão nova, com um propósito novo. Porque assim como Deus habitou na tenda, no tabernáculo, no templo, agora o Senhor habita dentro dos corações daquele povo, dentro do corpo daquele povo. Então, com o Espírito Santo habitando o povo, eles têm uma nova missão. Uma missão para que eles viessem a pregar essa palavra de vida para toda a terra. Então a gente começa com o ministério de Pedro, onde Pedro se levanta, prega sobre o Espírito Santo, sobre a salvação de Jesus. E depois desse tempo, Pedro tem uma visão sobre os gentios, para que todos os gentios viessem a receber o Evangelho. E aqui eu quero focar um pouquinho, porque é aqui que a minha história entra. É aqui que a nossa história entra. Porque um ministério, uma religião do Oriente Médio, qual é a possibilidade dessa religião ser voltada para esse Oriente, para esse Ocidente? Qual é a possibilidade de um homem que existiu há milhares de anos atrás nos alcançar? E a possibilidade é especificada e é respondida porque o Senhor habitou entre nós. E agora Ele habita no nosso coração com o seu Espírito Santo. E por isso que nós fomos alcançados, por isso que eu fui alcançado estando no Brasil, mesmo essa religião sendo daquele lugar. Então, a gente chega em um período onde a gente tem a morte de Estevão, que era um homem de Deus, e com a morte dele, um homem muito importante para a história é Paulo. Ele foi uma pessoa que foi responsável pela morte de Estevão. Passa algum período e Paulo ele se converte, por conta que Jesus encontra Paulo, converte ele e se inicia o ministério de Paulo, onde o Paulo ele foi responsável por ser o apóstolo dos gentios. Ele faz cerca de 3 viagens missionárias, iniciando com a primeira, onde ele foi para cerca da Ásia Menor, pela região que hoje em dia é conhecida pela Etiópia, se não me engano. Então a primeira viagem missionária ela vai sobre a região da Ásia Menor, onde Paulo ele estabelece várias igrejas. Acontece o Concílio de Jerusalém depois disso, onde ele estabelece que os gentios não precisariam se circuncidar nem cumprir a lei, mas que eles eram salvos pelo sangue de Jesus. Acontece a segunda viagem missionária de Paulo, onde Paulo ele vai dessa vez para a região da Europa, onde ele estabelece novas igrejas e ele também faz algumas visitas. E nessa segunda viagem ele encontra Timóteo, onde é um jovem que se torna pastor posteriormente. Acontece depois disso a terceira viagem missionária de Paulo, que é onde Paulo escreve, ele vai dessa vez discipulando as igrejas, enfatizando na igreja de Éfeso, que era uma igreja muito influente, focando nas igrejas transculturais. Então Paulo ele escreve uma palavra em uma de suas epístolas, falando para o povo. Porque o povo estava responsável naquela condição de considerar que somente os judeus eram dignos dessa religião. Então, e começam a impor essa lei. Então, Paulo, ele aponta para esse povo falando assim, que eles foram, sendo antes inimigos, foram reconciliados por Deus pela morte de Jesus, agora muito mais serão salvos pela vida de Jesus. Não por lei, não por circuncisão, mas pela vida de Jesus. Então, depois desse tempo, Paulo ele volta da terceira viagem missionária,
porém ele é preso em Roma e ele é preso por conta de uma perseguição que estava ali, né? O novo imperador Nero, ele é responsável pela prisão de Paulo por conta ele é responsável pela prisão de Paulo por conta da tal perseguição que estava tendo naquele tempo. E esse mesmo imperador, estando naquele local, ele é um imperador que ele tem objetivos diferentes dos imperadores. Ele queima Roma com o objetivo de transformar ela numa Roma que agradasse ele, e por conta dessa queima de Roma, ele culpa os cristãos, e os cristãos começam a ser perseguidos e são martirizados, tanto Pedro como Paulo. Paulo é decapitado por ser romano e Pedro é crucificado de cabeça para baixo por conta de não se considerar digno como Jesus. Então, depois desse período, a gente... Eu estava voltando. Depois desse período, a gente tem o fim de um grande ministério e tem a queda de Jerusalém também. Porque depois da perseguição, o povo os judeus que eram perseguidos começaram a se levantar contra Roma, e se levantando contra Roma, a Roma ela vai contra os judeus, fazem a queda de Jerusalém, e com a queda de Jerusalém, um novo imperador vem, que é o imperador Domiciano. E esse imperador Domiciano ele era tão perseguidor e tão ruim com o povo de Deus, que ele começa agora a perseguir o povo e exila João na ilha de Patmos, por conta que João era o último apóstolo vivo, e era o último apóstolo que estava responsável pelas igrejas. Ele era um dos pais da igreja. Então João, o imperador Domiciano, tenta matar ele em um caldeirão de óleo, porém não consegue. Então ele exila João numa ilha de Patmos, onde João tem um encontro com Jesus novamente, o segundo encontro de Jesus dele, e ele recebe uma palavra, um livro de Deus sobre a condição do povo de perseguição, para que ele trouxesse alívio para aquelas igrejas. E depois disso, João é solto, vai para Éfeso, e na igreja de Éfeso ele escreve uma palavra onde ele fala assim para o povo que aquela perseguição iria responder alguma coisa, que aquela perseguição faria sentido, e que depois daquilo, o próprio Jesus confirmava o ministério dele e falava que ele estava vindo, que o próprio Senhor era próprio testemunho de si mesmo. Então, depois disso, ele afirma que Jesus está voltando e que ele dava essa confirmação, e João ele é morto depois disso. Ele no caso não é assassinado, ele é morto de velhice mesmo. E essa história acaba, por enquanto, encerrando o Novo Testamento. Porém, eu quero estabelecer essa promessa sobre nós também. Porque a mesma palavra que estava sobre João, de que aquele que deu essa vida eterna, aquele que deu essa salvação, ele também está sobre a gente. E essa missão está sobre hoje em dia, para que nós venhamos a estabelecer a igreja sobre toda a terra e trazer esse zelo hoje em dia, em nome de Jesus. Amém.